Bem, dando sequência aqui ao resumo da história da banda Kiss, vamos começar agora em 1985, com o lançamento do disco Asylum, que mantém aí o ótimo nível aí das vendas, mantendo o nome da banda lá em cima. 1986, eles não fazem nenhum disco, mas se dedicam a fazer o primeiro e tão esperado documentário, que seria num nível aí muito elogiável, né? Trazendo coisas do passado, do futuro, coisas inéditas, entrevistas. O nome dele seria Exposed e deixaria vendas lá nas alturas. 1987, a banda tem a sua primeira acalmada nesse ritmo aí que iniciou desde ali de 83. O disco Crazy Nights tem vendas apenas medianas, pode-se dizer, e a música Crazy Night praticamente não toca muito aí nas rádios americanas, mas bomba na Europa e também na Austrália e Japão. Austrália e Japão, aliás, seriam dois locais que sempre que a banda fosse, seria tratado como se fosse uma grande novidade. A loucura dos fãs desses dois países parece que ficaria sempre intocável. 1988, aliás, ainda em 87, a banda é convidada pela primeira vez a fazer parte do evento Monsters of Rock, que era feito lá na Inglaterra com várias bandas aí de porte. Em 1988, eles lançam a coletânea Smash, Trash e Hits, que tem duas gratas surpresas. Traz uma versão da balada Beth, cantada aqui por Eric Carr, que é muito aceita, e também a música Let's Put the X in Sex. É uma música de uma batida, posso dizer, bem água com açúcar. No entanto, agrada, vai para as paradas e depois até chega a ganhar videoclipe. Aqui também, Paul Stanley aproveita o ano de 88 e faz algo que ele começaria a tornar prático aí, né? Faz uma turnê solo. Aqui no caso, com a banda cover do Led Zeppelin. Posterior até lançaria discos aí solo. Em 1989 vem o disco Hot in Shade, um disco que estaria um pouco mais pesado, um pouco mais áspero, já que essa fase de rock pop, assim fofinho, estava começando a ficar para trás. Traz a grande balada Forever, que fica lá em quarto ou quinto lugar das mais tocadas. A banda só atingiu esse nível lá em 76, com outra balada, a Beth. Mesmo com vendas medianas, o disco aí eu aconselho para quem quiser escutar. Outra coisa legal que teve nesse disco aqui é que no clipe Rise to It, tanto Simon como Paul, no final eles aparecem colocando maquiagem de novo no camarim. Muita gente achou que era um ensaio aí para o retorno, mas que na realidade ia demorar um pouquinho ainda. 1991 não é um ano muito feliz para a banda e para os fãs em geral. O Raposa, o Eric Carr, é diagnosticado com câncer. Nesse ano a banda faz uma música para o filme Bill e Ted, que ia catapultar aí o Kenny Reeves, né? E no clipe God Gave the Rock to You, que é uma música que já existia desde o início dos anos 70, Simmons e Stanley vão dividindo o vocal. É uma música muito legal e passa muitas cenas deles lá nos anos 70. Entretanto, já é visível ali que Harry está bem magro, está sem condições até de tocar. Tanto que a bateria, já no ano de 91, começa a ser assumido aí por outros profissionais. Em 24 de novembro deste ano, o baterista acaba morrendo durante uma cirurgia. Ele era tipo assim um queridinho da banda, um garoto que todo mundo queria por perto, além de muito competente. Início de 92 é lançado para ele o CD Rockpology, que é uma homenagem a ele, e também o DVD muito elogiado aí como documentário Inside the Tale of the Fox. Nesse mesmo ano, a banda lança o disco Revenge, que vende muito bem de novo. Nesse disco é feita aí de novo uma aproximação do Vinnie Vincent, né, o guerreiro,
egípcio, né, que saiu da banda lá em 83 e acaba gerando muitas músicas interessantes. Uma delas é Unruly, que o Gene Simmons solta aí o seu vozeirão aí. E a outra é I Wanna Just, né, que Stanley também solta a sua voz. Essas duas aí vão para o repertório da banda. Em 1992, ainda, eles lançam mais um documentário, o Extreme Closed Up. No ano de 93, é um ano que eu considero muito positivo para a banda. Eles ganham aí a almejada estrela na calçada da fama, ganham Monster of Rock na Inglaterra, em que eles são os principais aí a se apresentarem, fazem o ótimo Alive 3, né? Outro ótimo disco deles que eu comento lá no vídeo Kiss Dicas de Música. Esmiuço um pouco mais, que para mim é o terceiro melhor disco deles. Em 93 eles também lançam mais um documentário, o Confidential, que também acompanha o mesmo nível de vendagem, qualidade. Os fãs aí continuaram. É incrível como essa banda se manteve uma máquina de produtos, de fazer dinheiro, de fazer fãs. Parece que de vez em quando baixa o nível, mas daqui a pouco eles voltam lá para cima de novo. Em 94 eles lançam o disco Classic Kiss Recovered, em que a banda toca junto aí com grupos cover. Nesse mesmo ano eles lançam mais um documentário, o documentário Kiss My Ass. O nome não é muito educado, entretanto ele é mais virado para o trabalho dos fãs ao redor da banda. Esse então tem vendas estratosféricas. Em 95, a banda começa a fazer aparecer em várias convenções por aí. E na convenção Oeste, eles tocam junto com Peter Criss, que a princípio iria lá só para fazer uma presença no palco, mas ele acaba assumindo a bateria. O alvoroço foi tão grande que nesse ano de 95 a banda resolveu fazer um trabalho especial, um acústico da MTV, que rendeu CD e DVD. E dessa vez, além do Peter, também estaria o Ace Frehley. Assim o quarteto original poderia tocar junto. Todo local, assim, todo palco era uma homenagem à época da banda lá nos anos 70, mas também ali estava também a caricatura, né, do Eric Carr com a sua raposa. A do Vinnie Vincent não estaria, né, porque o guerreiro egípcio aí resolveu processar a banda nesse ano, o que faria o grupo nunca mais executar nenhuma música dele. E eu sempre vou achar uma lástima o Kiss e o Vinnie Vincent não terem se acertado. A química para fazer música entre os dois era muito boa. Mas, posterior, em 96, a banda resolveu fazer aí algo esperado e ao mesmo tempo corajoso. Voltam de novo todo o padrão da maquiagem e da bendita parafernália. O quarteto original retorna com o visual aí da turnê Love Gun, e num porta-aviões eles simplesmente já marcam até a data do início da turnê, que seria em Detroit, e o primeiro show vendeu os 80 mil ingressos em cerca de 50 minutos. A banda engrenaria até o fim desse século aí de novo, shows, vendas de produtos, mais um poder, né, capitalista como fervoroso junto aos fãs. É a maior banda, na minha opinião, de hard rock. Pode não ser a que mais vendeu, parece que vendeu no total 100 milhões de cópias, parece que só como banda os Beatles aí venderam mais, mas para mim eles são sim o pai do hard rock. Incrível como o brilho deles parece que fica um pouco apagado, mas daqui a pouco volta a brilhar com tudo. Óbvio que os shows deles agora contavam com toda uma tecnologia, né, de ponta, né? Telões gigantescos, às vezes distribuiu para o público óculos, né, 3D. Os shows deles passaram a ser literalmente aí algo de outro mundo, coisa que sempre foi aí a ideia do grupo. Entretanto, em 1998, após uma senhora
carreata e enorme sequência de shows, eles tiram umas férias e lançam depois o disco Psycho Circles, cuja música aí, que dá nome a esse disco aí, eu acho, pra mim é uma das músicas que eu mais gosto deles. Vende tão bem que posterior eles lançam uma versão dupla com muitas, mas muitas músicas ao vivo. Em 99 eles inclusive passam na turnê, passa aqui pelo Brasil, já não reclamam tanto, né, dos problemas, que o Brasil já estava mais preparado para esse tipo de banda de porte, né? Entretanto, em 2000 eles anunciam que vão fazer a Farewell Tour, que seria a turnê de despedida. O último show foi muito emocionante. A última música foi Rock and Roll All Night, numa chuva de confetes, numa explosão de grande emoção, de fervor dos fãs. Mas vai ter uma parte 3. Eu prossegui contando a história deles, portanto, não foi despedida não, apesar de eles terem prometido. Mas fazer o que, né? O sucesso chama, não dá para bater a porta na cara do sucesso, né? Vamos ficando por aqui. Convido vocês aí a conhecer o meu canal. Eu tenho filmes, eu tenho seriados, falo de outras bandas e cantores. E taca lá e inscreva-se. Espero vocês aí na parte 3.